Então, pessoal, dando continuidade aqui agora na palestra das 4h30, como não programar em Python, Python Tricks, que você ainda não conhecia, com o Henrique Pereira. Então, oi. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Pereira, o WikiBR do IRC, do Twitter. Eu vou falar sobre como não programar em Python, e para quem não gosta de não programar em Python, eu vou falar alguns Python Tricks para vocês. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para guru@hubbrasil.com.br. Não tem problema nenhum. Eu, como já tinha dito, eu faço mestrado em computação ubíqua na UFSM. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento web. Trabalho com Python há mais ou menos 3 anos. Trabalho com Django há mais ou menos 2 anos. E eu ganho uma vida com Python. Ganho uma vida assim profissionalmente e ganho dinheiro com Python mesmo. Eu vou falar um roteiro básico. Quem de vocês programa em Python? Todo mundo, quase. Quem de vocês ganha vida com Python? Quem de vocês já viu o código Python feio? Todo mundo. Que pena. Mas quem de vocês vê mais código Python bonito do que feio? Pouca gente. Então, eu vou mostrar como não programar em Python. Para quem gosta de código bonito, não vai gostar dessa palestra e vice-versa. Eu vou tentar reescrever o Python para vocês. Eu vou começar com a entrada de dados, passar para a saída de dados, falar sobre condicionais, o nosso if famoso, falar sobre laços de repetição, funções, tem um pouquinho de segredo ali, e um lucro no final para vocês, se vocês me aguentarem até o final. Ou se tiver tempo. A entrada de dados, a gente tem 2 funções básicas, o input e o raw input. Eu vou tratar do raw input porque eu gosto do raw input, mas ele tem basicamente 3 problemas para mim. Eu só consigo ler uma linha por vez. Essa linha é uma grande string. E esse nome raw input é muito grande. Então, por que eu não posso usar o input? Tem que usar o raw underline input. Assusta. Mas seus problemas acabaram. Como é que eu posso fazer para ler mais de uma linha por vez usando o raw input? Eu posso fazer um while true ali, eu tenho uma string e eu vou concatenando o valor ali. Basicão do basicão. No final o usuário vai apertando Enter, vai quebrando linha e eu vou salvando. E o que acontece quando o usuário faz um EOF, dá um Ctrl D, alguma coisa para sair do input do teclado? Eu posso fazer um try. Total, quando o usuário não quiser fazer mais nada, passa. Total, estou silenciando explicitamente aquilo ali. É pythonico ainda. Então, eu falei que o raw input te dava uma grande string. Ele continua te dando uma grande string. Mas eu posso transformar aquela grande string em listas. Eu gosto de trabalhar com listas. Acho que a programação funcional me preparou muito a trabalhar com listas. Adoro Haskell, adoro Lisp, adoro Scheme. Não, mentira. Só gosto de Python. Mas trabalhar com listas é natural e o Python deixa você trabalhar com listas e programação funcional. Então, mete map nos bagulho. Você pega uma lista, uma entrada tipo 10, espaço 20, espaço 30. Beleza, separa por espaço, você vai ter uma lista de strings. Manda um map nessa lista, passa a função que você quer mapear. Tem uma lista de float, tem uma lista de inteiro. Ali embaixo eu, vamos dizer, cascateei 2 funções. Tem uma lista de hexadecimais. Não é mais uma grande string. Melhorou bastante. Então, eu falei que o nome era muito grande. Eu gosto de trabalhar com variáveis pequenas, do tipo A, B, C, D. Isso força que meu código tenha poucas variáveis. Assim, geralmente eu limito até 24. Acaba o meu alfabeto. Você sabe, memória é caro. Você tem que tentar escrever o maior número possível de código no menor número possível de caracteres. Tanto que esse código tá feio, porque tem um frase, podia ser F. Mas a gente pode ver que no Python, a gente pode renomear qualquer função ou qualquer classe, coloca o nome que a gente quiser. Eu tô dizendo que R vai ser igual ao raw input. Quando eu chamar R, abre e fecha, ele vai executar o meu raw input. E daí eu vou conseguir imprimir frase ali como era bonitinho. Funciona para qualquer função ou classe.
Então, here be dragons. Eu menti para vocês quando eu disse que para fazer entrada de dados em Python só tinha o input e o raw-input. Tem o sys.stdin.read. Daí eu vou ler tudo que tiver no stdin e vou jogar no meu S ali. Esse aí, quem conhecia? Então, viu? Já aprenderam alguma coisa, a maioria de vocês. Já serviu para algo essa palestra. Então, here be dragons again. A gente importa o sys, aí a gente percorre linha a linha o que está na stdin. Se alguém quiser fazer um tratamento linha a linha, beleza. Sem problema algum, mesmo o esquema do anterior. E aqui, here be more dragons. Então, esse tu lê direto com esse read, passando zero como file descriptor, para ler da stdin. Esse aqui é o mais bizarro de todos. E você pode determinar o tamanho que você vai ler ali. O segundo parâmetro. Como é um código Python muito legível, a gente coloca um E9. Daí a gente vai ler muito grande, bastante coisa. Mas você pode colocar 99, ele vai ler 99 bytes ali, beleza. Ou você pode colocar um E9, que é o máximo que você consegue ler em 3 caracteres. Quem conhece esse? É só o Rodolfo. Então, eu acho que agora... não, tem 2, tem no fundo lá. Tá, então, já estamos trabalhando nisso. Ainda bem que o JS não está aqui. Então, a gente já trabalhou com entrada. Agora, vamos falar de saída. O print, esse statement do Python 2 é muito interessante. Ele faz muita coisa. A gente pode converter variáveis, pode formatar a saída, tudo num statement só. Converter variáveis, eu acho que aqui é natural para todo mundo. Eu tenho meu A 5.16, posso ter um inteiro, posso ter um float, posso ter um inteiro de novo e um float da maneira simplificada ali, sem fazer a conversão explícita. Todo mundo consegue ver isso? Beleza. E agora vem o mais radical, que é o wrapper, de representation. Então, ele é como vai ser representada a string quando acessar direto o objeto, sem trabalhar no método str do objeto. Quando eu só apertar o objeto, ou der só um print no objeto, o que vai acontecer se o str não tiver setado, ou se o wrapper for mais legal. O wrapper, no caso de uma lista, ele vai começar a lista com colchetes, vai separar os elementos por vírgula, beleza. Se eu trabalhasse da maneira tradicional, para mim exibir essa lista do tipo, os números são, e daí todos os números que tem na minha lista, eu ia ter que fazer da segunda maneira ali, usando o vírgula join, daí passando strx, for x em a, muito grande, na boa, não é código bonito. A segunda parte é mais uma coisa legal, assim, acho bem mais interessante. Eu só uso a representação, começo do segundo caractere até o penúltimo. Eu matei os 2 colchetes, peguei o resultado da lista, o output é igual. Já trabalhei com entrada, já trabalhei com saída, e agora os condicionais. No Python, o if é um if igual a qualquer outra linguagem. Eu geralmente tenho if, a condição, dou 2 pontos, quebro linha, um tab, escrevo o que vai ser executado. Posso ter um else if, que no caso nosso é um if, e no final posso ter um else, se eu quiser, que é um else, que se nada pegou lá em cima, vai lá para baixo. Esse é um if tradicional, bonitinho, do jeito que eu gosto, com variáveis pequenas, fazendo alguma coisa. Mas eu tinha aquele end no meio. Vou voltar aqui. If x maior que 5 e x menor que a. O Python te deixa fazer assim. If a maior que x maior que 5. É exatamente o mesmo código anterior, com alguns caracteres a menos. Cabe no meu estilo de programação minimalista. O resto do código executa igual, beleza. Só que muita gente reclamava que o Python não tinha um operador ternário. Então, como é que o pessoal emulava essa operação ternária? Eu tenho aqui a igual a 6, x igual a 5, e daí eu quero fazer aquele mesma coisa que eu fazia no if aqui. Só quero fazer numa linha, que eu acho que uma linha é mais interessante. Então, como é que eu faço? Eu posso dizer que a vai ser igual a maior que x maior que 5, e x vezes a, ou 3 vezes a. Essa é um construto bem old school. Antes do Python 2.5, era essa maneira que você tinha de fazer o operador ternário em uma linha. Eu ia fazer primeiro a verificação condicional, eu tinha aquele end, a resposta se a verificação condicional fosse verdadeira, ou um or se a verificação condicional fosse falsa.
Eu particularmente acho isso muito interessante, assim, é bem bonito, bem fácil de lembrar, você nunca esquece qual variável vai em qual lugar, mas a partir do Python 2.5 alguém teve a brilhante ideia de fazer um operador ternário de verdade. Para quem não entende programação parece mais fácil, mas não sei. Eu tenho aquele mesmo A igual a 6, meu X igual a 5, daí a condição se for verdadeira e a condição se for falsa. No caso, x vezes A se A for maior que x maior que 5, se não 3 vezes A. Executando aquele código deu 18. Mas eu gosto da terceira maneira. Pouca gente gosta da terceira maneira. Porque a terceira maneira é muito hardcore. Assim, você precisa ter um alto conhecimento de programação, você precisa entender Python assim a fundo. Nem tão a fundo quanto o JS gosta de entender Python, mas a fundo o suficiente para vocês que gostam de Python, trabalham com Python normalmente. Alguém consegue entender o truque dessa... O Rudal é um? Ele tenta estragar minha palestra. Nós temos algumas 3, 4 pessoas na plateia que entendem isso. Mas essa é uma maneira de fazer listas trabalharem como listas de verdade. Por mais que pareça, aquilo é uma lista de verdade mesmo. Então, eu tenho uma lista com 2 elementos, 3 vezes A e x vezes A, e do lado dessa lista eu tenho um acessor, um índice para acessar um elemento dentro dessa lista. Como vocês se lembram, no false do Python é igual a 0. Então, o false igual a 0 me retorna true. Faz sentido. Se eu colocasse false igual a 1, ia me retornar false. E true é 1. False é 0, true é 1. Beleza. Então, o que aquele código está fazendo é basicamente, eu tenho o elemento 3 vezes A, o elemento x vezes A, e como é false, eu estou acessando na posição 0. Então, eu estou pegando aquela expressão condicional, estou executando ela, e está me retornando ou 0 ou 1. E daí eu estou acessando na posição. É um Python trick fudido. Se vocês verem isso em algum código, corram. Então, eu estava pensando nisso, e daí eu cheguei numa coisa que eu chamo de condicional canonic code. Porque ela é tipo um combo breaker. Eu tenho esse if bizarro, que é um if, é um caso especial de if. É um if ninja. Eu tenho um if com end, if A maior que 4 e B maior que 6. Daí eu tenho um else if A maior que 4 ou B maior que 6, eu tenho um else. Mas eu estava pensando, eu consigo fazer isso em uma linha. Oh yeah! Eu chamo isso de operador quaternário também. E aparentemente só o Python implementa. Vantagem na adoção do uso. Então, a ideia é basicamente igual à ideia anterior. Só que agora, em vez de eu ter true, false, eu tenho true, false e 2 vezes true. Na verdade, true mais true, que dá 2. É importante o uso de parênteses, porque senão o Python pensa que é 1. Mas vamos trabalhando que talvez no futuro a gente consiga resolver e tirar os parênteses dali. Mas eu vou ter um A mais B, como elementos da minha lista, um A menos B e um A vezes B. Se os 2 elementos fossem verdade, se A maior que 4 e B maior que 6, então, teoricamente, eu vou ter 1 ali num lado, onde A maior que 4 vai virar 1, B maior que 6 também vai ser 1, então eu vou ter 1 mais 1 vai dar 2. Eu vou acessar o vetor na posição 2, A vezes B. Se só um deles for verdadeiro, vai dar 1. Então, eu vou acessar a posição 1 do vetor, que é A menos B. Conseguem ver? Eu vou estar dentro daquele if. Se não, se nenhum dos dois der verdadeiro, eu vou ter 0 mais 0, que é 0. Eu vou acessar a posição 0, que é aquela soma de A mais B. Mágica! Explicada em detalhes. Beleza, eu falei sobre condicionais, entrada e saída. Agora, laços de repetição. Todo mundo sabe que o Python tem basicamente 2 laços de repetição. O for e o while. Mas quem de vocês programa em Java? Ainda bem que é pouca gente. Quem de vocês programa em Pascal? Mais gente que em Java. Mas é uma palestra específica, não podemos levar isso em... Quem programa em Ruby? Menos gente que Pascal. Quem programa em C? Bastante gente programa em C. Tá bom. Então, em C você sabe que você tem o repeat. É repeat, né, em C? Não sei, não programa em C. Ninguém programa em C. C é para os fracos. Mas em Pascal você tem o repeat. Não, em Pascal você não tem repeat. Viu? Então, tem mais gente programando em Pascal do que tinha dito. Então,
Uma maneira eficiente de substituir esse for, que é em várias linhas aqui, eu vou exibir 8 e daí eu vou exibir 16. Eu coloquei 4 vezes 4 por algum motivo bizarro que eu não consigo lembrar. Mas, então, eu vou percorrer do 0 até 9, não estou usando aquele x dentro do meu laço de repetição, vou imprimindo o e aquele 4 vezes 4 que dá 16. Eu posso usar isso no exec. Se o Senra tivesse aí, ele ia ter dito, usem com moderação. Eu ia ter dito, usem sempre que vocês puderem. É muito bonito. Imagina, você pega o código, olha e já sabe o que ele faz. Então, sem entrar em laço nenhum. Na verdade, quando eu estou executando esse exec, print, oi, ponto e vírgula, a questão do ponto e vírgula é interessante, porque em Python eu consigo separar duas instruções colocando ponto e vírgula se elas estiverem no mesmo nível de indentação. Outra coisa legal, que vocês devem usar sempre. Não. Eu vou colocar aquele vezes 10 ali para ser como se fosse meu laço de repetição. Só que eu vou estar multiplicando uma string. Parece interessantíssimo. Para que eu vou querer multiplicar uma string? Para que meu exec fique mais ou menos assim. Eu não quero digitar à mão aquele laço lá. Então, quando eu faço exec, print, oi, vírgula, print 4 vezes 4 vezes 10, eu vou estar nada mais do que executando aquele laço de repetição à mão. Eu vou ter todos os comandos que eu executava dentro do laço de repetição, numa grande string lá embaixo, e eu vou executar. É muito mais rápido que usando o laço de repetição. Sem falar que eu não preciso ficar dando assignment invariável. Usa menos memória. Fantástico. Mas eu falei para vocês que faltava um laço no Python. Mas faltava, mas não falta mais. Então, se vocês quiserem um repeat que vai executar um pedaço de código até que uma condição seja pré-estabelecida, até que uma condição pré-estabelecida ocorra e você saia do loop, você pode colocar um if no final do seu while true, verificando aquela condição. Se aquela condição for verdade, você quebra o laço e sai. Você vai garantir que sempre aquele código vai ser executado pelo menos uma vez. Ou que ele será executado ad infinitum, se a condição não for encontrada. Beleza. Já passei entrada e saída, passei por condicionais, passei por laços, agora funções. Quem de vocês entende Python bastante para compreender o que essa função faz? Algumas pessoas. Poucas pessoas. Eu vou dar mais um tempinho. Pode erguer a mão. Então, nós temos umas 5 pessoas que entenderam. Eu estou com uma função f, tem argumentos A, argumentos B. O argumento B é uma lista, por padrão. Dentro dessa função eu estou dando um append do elemento que entrou como A e estou imprimindo na tela. Todo mundo consegue enxergar isso? Então, o que acontece? Existe um efeito colateral nisso. Um efeito colateral que é mais ou menos o seguinte. Se eu acesso função de 1, eu gosto do nome f porque ele tem uma letra só. E parece função, assim. Então, se eu vejo f, eu sei, f é uma função. G também é uma função, porque daí você lembra em matemática, o professor sempre colocava f de g, ou f de h, ou f de g de h. Então, sempre separa o f, o g e o h para função, o i e o j, k para variável de incremento. O x e o y você também pode separar, assim. E os outros são variáveis para armazenar valor, normal. Então, se eu der f de 1, meu b lá em cima está 0, eu não passei um b, eu vou ter que f de 1 vai me retornar a lista com um elemento 1. Beleza. Só que agora se eu der aquele mesmo f de 20, ele me retornou a lista com 1 e com 20. Se eu der f de 5, ele me retornou a lista com 1, com 20 e com 5. Ué, mas por que está acontecendo isso? Isso é um baita efeito colateral que o Python... não vou dizer que é um defeito do Python, é uma funcionalidade obscura do Python. Falando em funcionalidade obscura do Python, o JS chegou. JS não precisa nem explicação sobre isso. Então, quando o Python instanciou a função, ele criou aquela lista, e a lista é um objeto mutável do Python. Quando eu estou dando aquele append, ele está mudando aquele meu objeto. E a lista é só instanciada uma vez. Quando eu chamo a função, aquela lista já está instanciada. Dentro da função ponto, underline, func, underline, default. Underline, func não. Ponto, func, underline, default. Daí, depois da execução daquelas chamadas de função, eu posso ver que os meus defaults da função, aquela lista é 1, 20 e 5. A próxima vez que eu executar, vai adicionar naquela lista. Eu podia fazer uma coisa muito trickier.
Se vocês encontrarem isso no código, alguém alterando explicitamente o functionality default de uma função, vocês sabem que a parada é muito mais embaixo. Porque a partir desse momento que alguém altera aquela tupla ali embaixo, a função troca os argumentos padrão dela. Então você pode ter uma função que você está acreditando ter um valor default, e esse valor default foi alterado no meio da execução. É uma maneira de alterar funções dinamicamente. Então o JS gosta disso. Ele gosta disso num nível muito alto. Mas vocês podem gostar também. Mostrei que é fácil modificar o Python para o público em geral. Todo mundo conhece o Reversed. Eu passo uma lista para o Reversed, ele me retorna um Reversed iterator, e eu, no caso ali, estou usando um list para converter esse iterador de volta em uma lista. Beleza. Mas não necessariamente eu preciso usar o Reversed. Eu posso usar slicing e percorrer a lista com step de -1, a lista ao contrário. Para listas parece pouco prático. Eu vou usar o Reversed, daí eu boto um list na frente e eu tenho uma lista. Não, se bem que com -1 fica mais bonitinho, assim, parece que o cara sabe mais programação, parece que o cara é profissional. Só que com strings fica bem mais interessante, porque geralmente eu quero inverter uma string inteira. Todo mundo faz esse exercício na faculdade, faz exercício para mostrar para um amigo como é que fica. Só que se eu usar um list e aquele reverse de ninja lá, eu vou ter uma lista de letras, eu vou ter que dar um join depois para ter a palavra invertida. Só que usando o step de -1, eu não preciso fazer aquele list daquele reversed. Eu posso só colocar e ele vai reverter automático. Viu? Programação boa em Python. Mas eu falei para vocês que eu tinha bônus. Então, o primeiro bônus é como gerar um número inteiro aleatório sem importar o random. Oh yeah! Então, muitas vezes vocês precisam de um número aleatório. Um número aleatório, pô, pensa no trabalho. From, random, import, blá, 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 blá. Daí você nunca lembra o nome da função. É engraçado porque o random, todas as funções parecem aleatórias. Então você quer rand int, ou rand small int. Mete um ID, passa algum objeto lá dentro e dá um mod 9. Não é verdadeiramente aleatório, mas para a maioria dos casos funciona. Então, outra coisa que você gosta de fazer é uma conversão automática para tupla. Se eu coloco uma vírgula depois de uma variável, num assignment simples, essa variável vira uma tupla, o que é mágico. Tá, beleza, eu vou fazer uma live demo desse aqui então. Um segundo. Vocês conseguem enxergar? Está melhorando? Então, vocês sabem que eu posso definir uma lista normal. 1,2. Não gosto de usar range ou xrange para definir uma lista pequena. É mais fácil digitar do que escrever o resto. Beleza, eu tenho uma lista com 3 elementos. Tranquilo, se eu quiser adicionar um quarto elemento a essa lista, eu posso dar a.append. Daí eu passo o elemento aqui, por exemplo, 4. Beleza. Só que existe um atalho para isso. Eu posso trabalhar com um extend usando o sinal de mais igual e passando outra lista como parâmetro. Olha só, eu posso colocar a mais igual e daí eu passo uma outra lista contendo, por exemplo, 5 e 6. Opa. E daí aquele meu A adicionou aquele 5 e 6. Quem conhece esse overload aí? É bastante gente. Ainda bem. Agora, se eu tentar colocar, por exemplo, um A mais igual a 7, vai dar pau. Dizendo que um inteiro não é iterável. Como o mais ou igual ele é um atalho do extend, beleza, tá certo não funcionar. Só que se eu colocar, por exemplo, A mais igual a 7, uou! Tá lá. Funciona, beleza? Alguém vai dizer que, não foi legal, mas funciona. Para 90% das coisas que você quer fazer, você economiza um caractere, no mínimo. Economizar um caractere é muito importante, na maioria dos casos. Não. Depende. Então, durante o FISE,
eu ganhei uma competição de programação do IG, que a ideia da competição em Python, e tinha em Java, que o meu amigo Chester ganhou. A ideia era mais ou menos a seguinte: você tinha que escrever o código que resolvesse o problema no menor número de caracteres. Então, você vê que você consegue enxugar bastante a linguagem, não fica bonito, mas acontece coisas dessas, você aprende uns truques legais que você pode mostrar para os amigos. Mas voltamos à apresentação, porque eu tenho 15 minutos. Truques de precedência. Esses daqui são um pouquinho mais bizarros, usando o tiozinho ali. Conforme vocês podem ver no exemplo, eu citei A como 6, B como 2, daí eu tenho um A mais 1 vezes B dá 8, beleza. Se eu respeitar a ordem de operações, eu vou ter 1 vezes B, depois eu vou realizar aquela soma de A mais 1 vezes B, que na realidade é 1, vai me dar 8. Se eu colocar parênteses, eu já estou trabalhando na precedência das operações. Então, A mais 1 primeiro vai me dar 7 vezes B, diferente de 6 vezes 1, deu 14, melhorou. Só que eu consigo fazer aquilo ali em place, sem usar os parênteses. Fica mais bonito, economiza espaço. Fica mais fácil de entender. Então, eu vou ter aquela negação, eu vou ter o tiozinho ali, A vezes B, vai me dar 14. Quando eu mostrar para vocês só que o tiozinho A vai me retornar menos 7, que é o oposto do menos 1 de A. Então, menos A deu 6, beleza? Então, vocês veem que o tiozinho A deu menos 6, menos 1. Beleza, se eu inverter, colocar o tiozinho de menos 6, inverteu, deu 6 mais 1, 5. 6 menos 1, 5. Beleza. Eu posso fazer a mesma coisa ali dentro do outro parênteses, lá embaixo. Tranquilo. Então, o que isso me faz? Isso me faz escrever código altamente coeso e acoplado. Porque, por exemplo, eu tenho aquele x igual a 5, eu tenho aquele y igual a 7. E se eu quero realizar essa baita operação, x mais y vezes y menos 1 dividido por x vezes 2 vezes y mais 1, porra, parece tão mais fácil ler assim, ó, menos tiozinho x vezes tiozinho menos y dividido. Aí tem que ter um parênteses para manter a ordem das operações, como todo mundo percebe. Aquele x vezes 2 era o único que não sofreu a interferência do modificador, vezes menos tiozinho y. Porra, tão mais fácil de escrever, e o cara nem precisa se preocupar onde é que vai os parênteses, só quando eu disse que tinha parênteses. Se eu falasse a primeira instrução ali, aquele abre parênteses x mais 1, fecha parênteses vezes, no telefone ia ficar muito demorado, falando menos tiozinho mais x, fica mais fácil. Beleza, agora é um profit aqui, colocando tudo junto. Deixa eu dar um quit aqui para empatar. Peguei o pau aqui na treta. Segundinho, deixa eu abrir aqui. Um segundo. Todo mundo consegue me ouvir? Se alguém não conseguisse me ouvir, eu não tinha dito, né? Faz sentido. Estão vendo aí? Beleza, né? Não. Não.